Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha, consultor especialista em gestão de pessoas e eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre mais um assunto muito interessante da área de gestão de pessoas, especialmente gestão de pessoas operacional, sobre relação de emprego. Vamos falar hoje sobre o MEI. Muita gente tem confundido aí o que é o MEI e como se pode contratar os serviços do MEI, ok? E não se esqueça, a Staff Curso tem o curso ideal para transformar você em um especialista em departamento pessoal, seja no curso online, seja no curso presencial. São 100 horas de capacitação, 3 módulos para consagrar você no mercado. Então vem com a gente que é só sucesso. Aí na descrição do vídeo tem uns links para você se inscrever no nosso curso e começar agora mesmo, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre o MEI, ok? Então, pessoal, muita gente tem, né, pedido para alguns profissionais se transformarem em MEI para serem contratados como PJ. Isso é um erro. O MEI não é um PJ. O que é um PJ? É uma pessoa jurídica. De onde vem essa contratação de PJ? Muito tempo atrás, quando foi criado o empresário individual, o que começou a onda da contratação dos PJs. O que é? É uma pessoa jurídica contratando outra pessoa jurídica para prestar serviços. Não existe legislação falando sobre essa relação entre duas pessoas jurídicas, sobre relação de emprego entre duas pessoas jurídicas. Existe, na realidade, prestação de serviços. E qual os limites dessa prestação de serviço? Então vamos lá. Se eu sou um empresário individual, ok? Empresário individual normal, que não é MEI, eu tenho uma empresa individual, ok? Na modalidade empresário individual. Se eu mesmo, que sou proprietário da empresa, prestar o serviço para outra empresa, não há de que se falar em relação de emprego, não há de que se falar em terceirização de mão de obra, porque é o próprio sócio prestando o serviço, ok? Inclusive, tem aquela questão da retenção de 11% sobre a nota de prestação de serviço com terceirização de mão de obra, com locação ou cessão de mão de obra. Isso só cabe quando o PJ contratado coloca os seus empregados para prestar serviço para o cliente. Quando é o próprio empresário, o próprio sócio da empresa que presta serviço para o cliente, não há essa locação, não há essa cessão. É o empresário, o PJ, o responsável da pessoa jurídica, prestando o serviço. Então não há relação de emprego. Se vocês forem pesquisar na internet a questão do PJ, claro, tudo evolui, não é? E a justiça, principalmente no Brasil, é uma verdadeira bagunça, é um emaranhado de retalhos e buracos. Então já existe discussão na Justiça do Trabalho de querer se configurar a relação de emprego quando o contratante contratou um PJ, um empresário individual, pessoa jurídica individual. Não estou falando de MEI, pessoa jurídica individual. E presta serviço só para ele, fica configurado que ele teve muito lucro naquela relação de emprego porque não pagou férias, 13º e assim por diante. Claro, se você vai me contratar como CLT, beleza, meu salário é 5 mil, CLT 5 mil, eu tenho férias, 13º, FGTS, aviso prévio e assim por diante. Se você quiser me contratar como empresário individual, como PJ, eu não vou querer o mesmo 5 mil. Eu tenho que entender que tem direitos, né, que eu teria como empregado que eu não vou ter. Então, eu vou te cobrar 5 mil, eu vou te cobrar 8, ok? E aí você vai me pagar minha nota de 8 mil reais e não me paga mais nada. Morreu. Claro, isso é uma negociação de quem entende o que o PJ tem de diferente para o empregado. É uma pessoa jurídica, eu vou pagar a nota e pronto, morreu. Então, o que eu recebo da minha nota tem que ser o suficiente para eu pagar INSS, custear uns períodos de férias, ter recursos mensais que cubram
o que possivelmente eu teria em 13º. Beleza. Então, essa relação entre uma empresa que contrata outra empresa. Se for o sócio que presta o serviço, não há cessão nem locação de mão de obra. Beleza, 2 pessoas jurídicas. Qual é o foro para discutir isso? É o juizado especial. Se por acaso eu fiz um contrato de prestação de serviço de PJ e você não me pagou, não atualizou meus pagamentos conforme a lei manda ou conforme o contrato, eu tenho que ir ao juizado, a justiça comum discutir isso, que é o TJ, ok? Não posso ir à justiça do trabalho, não há relação de emprego. Aí as pessoas confundem o MEI com o PJ, com a pessoa jurídica. O MEI, na realidade, pessoal, é como se fosse um autônomo com CNPJ. Se você for analisar a legislação que criou o MEI, lá na Lei Complementar 123, eu vou mostrar ela para vocês aqui, inclusive está aqui na tela. Vocês vão ver que a legislação da Previdência fala do MEI. Fala do MEI porque ele é tratado e a configuração dele, o perfil dele é como se fosse um autônomo. Se você olhar um cadastro do MEI, você vai ver que a atividade não é de uma empresa. Por mais que ele seja um CNAE, que ele foi criado um novo nome, uma nova atividade, teoricamente, para aquele mesmo CNAE, mas de pessoa e não de empresa. Vou mostrar para vocês, ó. Esse aqui, pessoal, é um cadastro de microempreendedor individual da empresa Marketing Foco, da Emanuela Ferreira Assis. Vejam aqui embaixo, ó. Vejam aqui embaixo a ocupação dela. Qual é o CNAE dela? Se você for procurar o CNAE, é 8599, 603 ou 604, tá vendo? Esse é o CNAE correspondente. Mas veja a ocupação que ele traz. Instrutor de cursos, ok? E não treinamento em desenvolvimento profissional. Ele traz a relação com esse CNAE, mas aqui em cima ele coloca a ocupação desse MEI, instrutor. Então não é uma empresa que vai te prestar serviço, é uma pessoa que vai te prestar serviço de instrutoria, de professor, de instrutor de curso, ok? Se você for olhar o CNAE da Staff Cursos, vai ter lá apenas treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial. Ponto, porque é uma empresa prestando o serviço. Então você tem que entender que o MEI é um autônomo com CNPJ. Vou mostrar para vocês a legislação aqui, ó, numa parte básica da legislação, ó. Isso traz uns limites importantes. Empresa não pode contratar MEI, ok? Não pode fazer um contrato de prestação de serviço constante com o MEI. O MEI, ele pode vender algo para uma empresa. Então, o MEI, por exemplo, ele é pintor. Então, ele vai lá, pinta a empresa, ele emite uma nota e eu pago ele. Eu não tenho um contrato de pintor com ele para ele ser meu pintor mensalmente. Não tem, ele emite uma nota e paga. Ah, ele é um instrutor, ele vai lá dar aula de inglês para os meus funcionários. Ele emite a nota, não há relação de emprego. Ele foi fazer um serviço X, me deu a nota e pagou. Ele não é meu empregado, ele não tem relação de subordinação. E aí, ó, a legislação abre uma brecha para uma empresa contratar um MEI, só em algumas circunstâncias, ó. A empresa contratante de serviços executados por intermédio de MEI, ok, mantém em relação a essa contratação, então ela contratou os serviços executados com o MEI, ela tem um contrato de relação de trabalho com o MEI. Não é simplesmente o cara vai lá, faz um serviço, emite a nota e vai embora. Não, ele tem uma relação do contrato contínuo. A obrigatoriedade do recolhimento a que se refere o inciso 3º do artigo do caput e o parágrafo 1º do artigo 22. Então, o artigo 22 da Lei 8.212. Esse inciso 3º é justamente que traz a obrigação da empresa que contrata um autônomo de pagar o INSS patronal de 20% sobre o pagamento do autônomo. Claro, o INSS patronal para quem não tem isenção de pagamento patronal. Você tem as empresas do Simples aí e tudo mais. Mas é a regra geral. Quando você fala em Simples, quando você fala em MEI,
tudo isso é renúncia fiscal. Então, a lei padrão, a legislação padrão da Previdência diz que quando um autônomo presta serviço para você, você deve pagar 20% sobre a prestação de serviço. Além disso, você retém o INSS do autônomo, retém o imposto de renda e o ISS se for o caso, ok? Mas isso é um autônomo prestando serviço. Então, ele trouxe para o MEI a mesma obrigação. Vou mostrar para vocês aqui, ó, tá aqui a Lei 8.212, o artigo 21, inciso 3º. Conferir aqui. Não, artigo 22, ele pulou aqui o artigo 22. Aqui, ó. Na hora de aumentar aqui, ele sobe, ó. Contribuição à cargo da empresa. Está aqui, inciso 3º, ó. 20% sobre o total das remunerações pagas acreditadas a qualquer título no decorrer do mês aos segurados contribuintes individuais, que são os autônomos. Então, o MEI, ele é um autônomo com CNPJ. O CNPJ para o MEI é para facilitar a prestação de serviço, para ele poder emitir nota. Claro que o MEI tem uma facilidade com relação à Previdência, o ISS, ele paga um valor fixo por mês e ele está pagando os tributos, beleza. Mas para você que contrata, ele é um autônomo. Por que eu estou focando nisso? Porque as pessoas contratam o MEI achando que é PJ e achando que o MEI não pode ir para a Justiça do Trabalho. Se ele for contratado de forma errada, ele vai para a Justiça do Trabalho e vai reconhecer o vínculo. Se você contratou um MEI para ser subordinado, ter horário, bater ponto, não é? Ainda está pagando ele todo mês, no mesmo dia útil, no mesmo quinto dia útil dos empregados, está configurado o vínculo. E está aqui a legislação já traz até essa situação, ó. Aqui, ó, no artigo 18b da Lei Complementar 123, ele disse aqui do pagamento dos 20%, né? E aqui ele traz, ó, a exceção. Aplica-se o disposto nesse artigo exclusivamente em relação ao MEI que for contratado para prestar serviços de hidráulica, elétrica, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção, reparo de veículos. Essas são as exceções, ok? Isso aqui são casos muito específicos de contratação de MEI. E aí sim, você pode ter uma relação contínua com esse MEI. E lá no E-Social, da mesma forma que na CEFIP, você vai colocar o pagamento da remuneração dele e vai pagar os 20% se for o caso, ok? Mas você tem que declarar que você tem um trabalhador prestando serviço como MEI, ok? E para ele gerar a contribuição previdenciária. Se ele não gerar a previdenciária, pelo menos você declarou que ele é um MEI prestando serviço para você, tá? Mas você tem a obrigação de declarar ele. E aqui ele diz, ó, o disposto no caput, que é aqui o caput, ok? E no parágrafo 1º, não se aplica quando presentes os elementos de relação de emprego. Enquanto estiver presente relação de emprego, quando não for um serviço específico, não for um serviço que não há relação de emprego, o cara vai entrar, vai fazer um serviço X e vai embora, tem período para começar e terminar, da mesma forma que é o autônomo, ficando em relação de emprego, ficando a contratante sujeita às obrigações dela decorrentes, inclusive trabalhistas, tributárias e previdenciárias. Então, vou repetir aqui, ó, o disposto no caput, que é aqui o texto aqui dos 20%, e no parágrafo 1º, ok? Não se aplica quando presentes os elementos de relação de emprego, ficando a contratante sujeita a todas as obrigações dela decorrentes, inclusive trabalhistas, tributárias e previdenciárias. Ou seja, já está na legislação que se tiver presente as relações de emprego. Quais são as relações de emprego? Subordinação, exclusividade, apesar da CLT ter aberto a questão da exclusividade lá na reforma trabalhista, mas isso é uma coisa já pacificada na justiça. Se o cara presta serviço só para você, não fica muito difícil não ficar caracterizada a relação de emprego. Subordinação, ok? Pagamento, pagar sempre no quinto dia útil, sem apresentar uma demanda realizada. Então, lembre-se,
MEI não é PJ. Quer que a pessoa vire um PJ para contratar direto como PJ? E aí você pagava 5 mil, agora vai pagar 8, pagar 6, pagar 7 conforme a negociação. Ele tem que abrir uma pessoa jurídica individual no mínimo, que é um patamar das empresas, a pessoa, o empresário individual é o perfil menor, teoricamente, certo? Depois vem a Eireli, depois vem a Limitada, vem uma série de outras empresas, mas o empresário individual, e aí esse empresário individual, ele pode ter um KNAI que enquadre ele no simples. Claro que ele não vai pagar ali os 70, 80 reais que uma empresa, que um MEI paga, mas vai pagar 4,8% ou 4,5% sobre o faturamento. Então, vai reduzir o custo dele também, tá? Então, entenda, MEI não é PJ, não cometa o erro de contratar MEI para substituir funcionário. É tiro e queda. Vai para a Justiça do Trabalho ou se bater um fiscal na sua empresa, vai configurar o vínculo e vai ficar mais caro. Ok? É o que eu queria passar para vocês. Fiquem atentos. Um abraço e até a próxima. E não se esqueça, clique aí e se inscreva no nosso canal para ficar atentos às os novos vídeos e os novos alertas que a gente tem para fazer para vocês. E também quer se tornar um especialista em departamento pessoal? A Staff Cursos tem um curso ideal para você. Um abraço, até a próxima.